Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula para vocês de licitação. Gente, papo sério com vocês, licitação para você aprender de forma definitiva é dessa maneira. A gente explicando artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, passando a lei, né, a lei a limpo, assim que você fica bastante competitivo, tá certo? Então vem comigo, vamos lá. Vamos explicar agora para vocês, né, obras e serviços de engenharia, né? Então isso aqui, e essa aula de hoje é uma aula importante que eu tenho certeza que na sua caminhada de concurseiro, uma hora e outra, este assunto vai cair. Tá? Inclusive, nessa aula aqui, eu dei uma pequena ampliada para que vocês aí tenham uma compreensão sobre este assunto. Né? Primeiramente, nós estamos estudando o quê? Estamos estudando o título das licitações, né? Capítulo 2. E nós vamos caminhando. Né? O que acontece? Na aula anterior, nós falamos tudo sobre compras, né? Planejamento de compras, né? Termos de referência, falamos tudo sobre compras. Né? E agora a gente fala o quê? Sobre obras e serviços de engenharia. Na próxima aula vai ser uma aula bem menor, serviços em geral, locação de imóveis menor ainda e licitações internacionais. Assim, nós vamos aí, né, passar aí pela fase 2, que é a fase preparatória, né? Ok, então vamos lá. Artigo 45. Então, qual que é o assunto da aula de hoje? Ó, obras e serviços de engenharia, tá? Então, olha só. Então, o legislador fez questão de criar uma seção específica para falar deste assunto. Então, todo e qualquer assunto referente a obras e serviços de engenharia estarão nesta aula. Poxa, professor, que bacana. Sim, que bacana, legal, né? Então, vamos lá. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as relativas a... Então, agora a gente já falou que as regras gerais para as obras e serviços de engenharia. Vão comigo, tá? Disposição final ambientalmente adequada nos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, né? Então, olha aí, né? Então, a disposição final, né? O que ela quer? Ela quer tratar os seus resíduos sólidos, né? Lembra-se que lá atrás a gente viu o quê? Nós vimos os princípios da licitação. E um dos princípios que regem a licitação, qual que é? É o princípio da sustentabilidade, do respeito aí à natureza, né? Nada mais justo, né? Que todas as obras e serviços de engenharia, todos os projetos, no final, na disposição final, ele respeite, né? A adequada destinação dos seus resíduos sólidos, né? Ó, mitigação, o que é mitigação? Diminuição, né? Mitigação por condicionamentos e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental, né? Às vezes, uma obra grande, né? O que acontece? Ele vai ter que desmatar, por exemplo, né? E você vai ter que fazer uma degradação. E aí, você vai ter que compensar essa ação. E essa ação ela vai estar onde? Lá no devido licenciamento ambiental. Ou seja, até agora, qual que são as regras? Regras é para seguir o meio ambiente, para respeitar o meio ambiente. Utilização de produtos e equipamentos de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais, né? Ou seja, né, então as obras do setor público, elas deverão sempre o quê? Buscar a economicidade e proteção do meio ambiente, né? Sempre está buscando aí produtos e equipamentos aí que favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Vamos embora, vamos comigo. Avaliação do impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística, né? Isso, inclusive, é uma legislação do município, né? O que acontece, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da Lá Concursos, né? Hoje, lá Concursos, nós temos nossa sede própria, fica em Cuiabá, no bairro Bosque da Saúde, próximo ao Hospital São Mateus, uma área muito nobre, né? Para a gente construir aqui a nossa área, nós tivemos que fazer esse impacto aqui de vizinhança, né? Ou seja, a gente fez um estudo, né, principalmente do trânsito, né, no caso nosso aqui, e a prefeitura chegou à conclusão que o impacto ele é suportável, né? Ele é suportável, então tem que ter impacto da vizinhança, né? Ou seja, o que acontece? Que as obras e serviços de engenharia elas sejam todas elas de acordo com as legislações, né? Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Ou seja, então ele quer proteger também o patrimônio histórico, né? Aqui se inclui aqui, né, entre outros, né,
os famosos casarões, né, os famosos casarões. Acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, todos os projetos de obras de engenharia, todos os serviços, todas as execuções deverão atender, tá, todas essas normas, né? Acessibilidade, proteção patrimônio histórico, avaliação do impacto de vizinhança, tá? Vamos aqui, disposição final dos resíduos sólidos, mitigação da compensação ambiental e, claro, né, sempre o quê? A economia de energia e de recursos naturais. Então, são essas aqui, né, as normas relativas, são normas específicas, né? Todas essas normas aqui já estão constantes em normas específicas. Basta o quê? Você está falando o seguinte, olha, o setor público, licitante, você vai ter que respeitar isso, porque isso é condicionante para a execução do serviço. Bacana, então vamos lá, né? Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes, né, regimes, né? Opa, professor, então o que é esse cara aqui? Uma explicação para vocês, né? Então você tem aqui, ó, execução. Ó, execução, tá? Aí você tem execução direta. E você tem execução indireta. Beleza. Professor, o que é execução indireta? É quando o próprio órgão executa a obra né, a obra ou serviço de engenharia. O próprio órgão, né? Só que acontece o seguinte, tanto o poder público federal, estadual ou municipal, né? Eles não têm, né, equipe própria de execução, né? Então é muito difícil você ter hoje aí, né? Você ter essa equipe própria de execução, tá? Então isso aqui é quando a própria administração, aí ó, executa, tá? A própria administração executa o serviço, né? Opa, só parar aqui o ar-condicionado. Beleza, né? Ok? Indireta é quando a administração contrata. Quando a administração contrata, né? Claro, vai contratar através de licitação. E essa forma indireta? Essa forma de indireta, nós temos o que aqui, ó? 7 tipos. 7 tipos de contratação indireta, aí, ó, de execução indireta, né? Então, nós temos a direta e a indireta, né? Professor, execução indireta, direta, né? E direta, a própria administração faz isso, né? Com certeza deve ter alguns municípios aí, né? Municípios pequenos, né? Que lá deve ter já uma equipe de engenheiro, de pedreiro, né? De servente, de marceneiro, né? De armador, enfim, né? Deve ter a própria equipe. E essa própria equipe executa lá o quê? As obras e serviços de engenharia, tá? Ok, agora, se a administração pública, professor... professor, uma pergunta que eu não quero calar. Professor, se a própria secretaria... Vamos supor o seguinte, né? Que o município tenha já uma secretaria de execução de obras e serviços com todo o corpo técnico lá. Já tem betoneira, lá tem trator, lá tem tem tudo lá, tem tombeira, tem tudo, né? E aí essa secretaria ela é responsável por quê? Por executar as obras do município, né? Mão de obra, tem tudo lá, né? E aí precisa o quê? Aí o que acontece, né? Aí é o seguinte, professor, a escola tal está precisando de uma reforma, uma obra lá de infraestrutura. Há necessidade de licitação? Não há necessidade de licitação. Por quê? Porque é um ente da própria administração. Ela mesma executa. Então não precisa, beleza? Então vamos lá. Ó, a execução indireta, beleza. De obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes regimes. Vamos lá. Cara, assunto importante da aula. Então nós temos aqui 7 tipos de regimes. 7 tipos de regimes, entendeu? Ó, empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento de prestação de serviço associado, né? Professor, então tem que saber e tem que saber a diferença entre cada um deles, né? Eu chamo muita atenção
na contratação integrada e na contratação semi-integrada. Isso despenca em concurso público, né? Professor, como é que eu vou saber, professor, cada um desse aqui? Eu vou ler de novo para vocês para a gente fixar o conteúdo. Então é o seguinte, presta atenção, questão de prova. Isso aqui eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não tem isso na cabeça. Quais são os regimes de contratação para obras e serviços de engenharia? 7 hipóteses. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento de prestação de serviço associado. Beleza. Professor, onde que tem o conceito desse cara aqui? Tem, inclusive nós já vimos isso, né? Lá nas primeiras aulas do nosso curso de licitação, nós já falamos sobre isso. Lá nas primeiras aulas do nosso curso de licitação, né? Lá no artigo 6º, cara, o artigo 6º, na minha opinião, é um dos artigos mais importantes que o aluno tem que estudar. Vocês podem ter certeza que quase todas as questões de prova de concurso, uma questão vai versar sobre o artigo 6º. Por quê? O artigo 6º vai trazer a conceituação. E nessa conceituação a gente vai explicar para vocês, ó. Então nós temos aqui, ó, 3 empreitadas, né? Primeira empreitada, conceito. Empreitada por preço unitário. Contratação de execução da obra ou do serviço por preço certo em unidades determinadas, né? Professor, dá um exemplo para mim. Casas populares, né? Então faz uma licitação e fala o seguinte, né? Por cada casa popular, né, será pago um valor de, vamos lá, 35 mil reais. Pronto, então 35 mil reais seria o quê? O custo da empreitada, aí ó, empreitada aqui por preço unitário, por cada casa, né? Então é a empreitada, a licitação tipo, né? Empreitada por preço unitário, beleza, né? 2, por preço global, né? Olha aí, preço global é diferente, né? Contratação da execução da obra ou serviço por preço certo ou total, né? Como assim, professor? Então é o seguinte, né? O outro é por casa. Beleza, preço unitário. Fez 10 casas, né? 10 valor para receber, 10 unidades monetárias referentes a esse serviço. Agora o cara aqui vai fazer o condomínio. O condomínio. No condomínio tem as casas, mas tem a infraestrutura, tem o asfalto, tem a rede de água, a rede de esgoto, a rede elétrica, de energia, de telefone, tem a guarita, tem a jardinagem, o urbanismo, ou seja, então nesse caso já tem o quê? A contratação por execução da obra ou serviço por preço certo total. Então já tem o valor total, empreitada por preço global, beleza? Preço unitário, preço global, beleza. E agora, professor? Agora a gente vai para a empreitada integral. É outro tipo, né? Qual que é a diferença desse tipo aqui? Ó, você olha aqui primeiro. Ó, empreitada por preço unitário. Professor, e o projeto? O projeto foi uma outra empresa que fez, tá? Vou até anotar aqui, ó, projetos, né? Ó, projetos aqui, né? Ó. Projetos, né? O que acontece? Já foi licitado, já sabe, né? E aqui também, projetos, né? Outra pessoa fez o projeto, tanto na empreitada, né? né? E agora, na integral? Integral é diferente. Tá? É maior do que a global. Ó, contratação de empreendimento de sua integralidade compreendida, a totalidade das etapas da obras, serviços, instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega ao contratante com condições, tá, de entrada em operação com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos legais para a utilização com segurança e estrutura operacional, na sua integralidade, né? Então, na empreitada integral, né, o cara que vai ser contratado, ele vai ser responsável pela elaboração dos projetos também, tá? E aí, professor? Aí você vai ter um tipo de contratação, né? Ó, empreitada integral, beleza, ela pode ser por contratação integral ou semi-integrada, que a gente vai já ver já para vocês aqui, que está no roteiro da explicação, né? Ok? Beleza? Ó, então nós já estudamos aqui
Só para você ter uma ideia, ó, empreitada por preço unitário não tem projetos básico nem executivo, global não tem, né? E a integral já é maior, já tem tudo isso no pacote, né? E aí, professor, voltar aqui para vocês. Então nós já estudamos aqui essas três, tá? Aí o que acontece? Dessa empreitada legal aqui, ó, integral, tá? Ela pode ser integral com contratação integrada e ela pode ser integral com contratação semi-integrada. Tá aí, né? Então, o legislador deixou isso bem claro, né? Você deixou bem claro isso. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar contratação por tarefa, né? Contratação por tarefa. Então, vamos lá. Regime de contratação de mão de obra, ó, mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo ou com sem fornecimento de materiais, por tarefa, né? Professor, eu quero um exemplo aqui, beleza, né? Trocação da fiação, da fiação elétrica da repartição. Pronto, um trabalho pequeno. Então vai ser contratação por tarefa e ela pode ser com ou sem fornecimento de material, né? É melhor para o órgão já ser com fornecimento de material, porque você já evita o quê? Você já evita o quê? Um tipo de contratação. Ah, mas o órgão já tem, professor, esse material no estoque. Aí beleza, aí já utiliza o material do estoque, né? Beleza, agora é o seguinte, contratação integrada. Beleza, ó, regime de contratação de serviços, ó, de obras e serviços de engenharia, que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, né? Então esse cara aqui é a contratação integrada. Calma que tem muita explicação importante. Professor, e a contratação semi-integrada? A única diferença que é, ó, que ela só vai... Ela vai fazer só o quê? O projeto executivo, né? O outro é o projeto básico e o projeto executivo, né? Professor, e aí? Cara, já ouviu falar em RDC? Regime Diferencial de Contratação? Cara, isso aqui foi criado pelo RDC, tá? Ele foi criado pelo RDC. O RDC foi uma solução adotada pelo governo brasileiro na época que o Brasil ele foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 94, e sediar as Olimpíadas do Rio de 2016, né? E eu, professor Lack, aqui eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu tive a oportunidade, tá, de participar, né, da Olimpíada. Aí eu fui em mais de 16 eventos, mais de 16 eventos no Rio de Janeiro, né? Muito importante, muito legal. Vamos voltar aqui, chega, né? Então é o seguinte, o que acontece? Olha só. O que acontece? Então, isso foi criado para atender essa necessidade, regime diferenciado de contratação. Como é que é o negócio aqui? Como é que era o negócio antes? Como é que era o modelo mental da licitação, né? Você tem que entender o seguinte, cara, que a administração pública ela evolui, os conceitos devem evoluir também. Então era o seguinte, assim que era, ó. Como é que era, né? Como é que é a linha mestre, né? Como é que é a linha, né? Então ele falou o seguinte, então primeiro, né? Você faz aqui um anteprojeto. Aqui, ó, um anteprojeto. Tá? Esse anteprojeto, você vai subsidiar o projeto básico. Olha aí, ó. Ok? No projeto básico, você pode fazer uma licitação. Beleza? Ok. Aí, do seguinte, do projeto básico, você faz o projeto aí, ó, executivo. Tá? Vamos colocar aqui, ó, o anteprojeto aqui, tá? Vou tirar os números aqui, né? O anteprojeto, né? Vamos colocar aqui que o anteprojeto aqui é a própria administração que faz, tá? O órgão, né? O projeto executivo, o que é? O detalhamento do projeto básico, né? Aí você faz aqui uma outra licitação, tá? Pode ser uma outra licitação. E outra coisa, aí você vai aqui para o quê? Para a execução da obra. A execução da obra. Tá? Estou exagerando aqui, é outra licitação. Tá? E o que diz aqui? Diz o seguinte, o cara que é a execução da obra, ele não poderia ser o mesmo. Né? Porque estaria o quê? Beneficiando, não é isso? Uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa estaria executando o projeto de outra pessoa. Né? E o que acontece com isso aqui? Tempo. Olha aí.
Uma licitação já é demorada, imagina 3 licitações, né? Aí criaram, né? Os nossos legisladores criaram um cara chamado de RDC, né? Que é o famoso contratação integrada. Aí. Ou seja, o cara, uma licitação, certo? Só o cara executar isso. Beleza. E, prof, o que você acha? Eu acho maravilhoso isso, né? Dá agilidade, tudo, e você dá responsabilidades, porque acontece muito que é o seguinte, o cara está executando e fala, não, eu executei que está no problema do projeto executivo, o problema, o erro não foi meu. Aí, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.